Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um material, olha, fascinante. Uma lista, um ranking pessoal de um entusiasta com os melhores suplementos já feitos para o RPG Vampiro à Máscara. É tipo uma viagem por mais de 25 anos de história do jogo, sabe? Tudo pela ótica de uma pessoa. Exato. E a nossa missão aqui é entender o que faz esses livros serem tão especiais. Que tipo de terror eles trazem? O que eles contam sobre a evolução do próprio jogo? Vamos, assim, decifrar o DNA deles. E é bom a gente lembrar, né, o papel desses suplementos. Eles não são só manuais de regras, nem de longe. Nem mesmo. Em um jogo narrativo como Vampiro, eles são a alma da expansão do universo. São guias de atmosfera, de inspiração, novas lentes para enxergar o cenário, sabe? Um bom suplemento te dá mais história, não mais poder. Perfeito. E para guiar essa seleção, a nossa fonte usou 3 critérios bem claros, que já dizem muito. Primeiro, o texto tem que ser bom de ler por si só. Tipo, você lê como um livro, goste ou não de usar na mesa de jogo. O que já é uma baita declaração, né? Coloca a qualidade literária na frente, o que nem sempre é o foco, vamos ser honestos. Exato. O segundo critério é que o livro tem que dar ideias, inspiração, tanto para quem narra quanto para quem joga. Tem que ser uma ferramenta criativa. Aham. E por fim, o foco é só na linha principal de Vampiro à Máscara. Nada de Idade das Trevas, Era Vitoriana, só o cenário contemporâneo. E antes do top 5, as menções honrosas já aquecem o clima. Sempre bom. A primeira que a fonte cita é Dark Alliance, Vancouver. A proposta aqui é, nossa, bem ousada para o cenário. Uma aliança entre vampiros e lobisomens, os lupinos. Que loucura. A ideia era poder ter um grupo de jogadores com personagens das duas espécies, o que, bom, vai contra a rivalidade básica do jogo tudo, né? É quase uma heresia temática. Mas, sabe, mostra uma vontade de experimentar, de perguntar, e se os inimigos mortais tivessem que trabalhar juntos? Já aponta para um gosto por quebrar convenções. Totalmente. Depois vem Children of the Night. A descrição é tipo uma galeria com mais de 20 personagens prontos. Histórias que vão do filosófico até a aventura mais pulp. Um arsenal de NPCs, basicamente. Isso, um monte de coadjuvante, aliado, vilão, para povoar a cidade. E isso volta para o primeiro critério, né? Um livro de personagens prontos só funciona se as histórias deles forem boas de ler. Não adianta só a ficha. Tem que ter drama, conflito. E a última menção honrosa, essa me chamou a atenção. Clan Book, Toreador. A fonte até fala que o texto não é o mais forte, mas o livro está na lista pela arte. Ah, faz sentido para o clã dos artistas. Exato. É quase todo ilustrado pelo Timothy Bradstreet, o artista que, segundo quem fez a lista, definiu a cara de vampiro nos anos 90, aquele visual sombrio e cool. E tem um detalhezinho. Conta aí. As páginas pretas no início dos capítulos, se você destacasse e juntasse, elas formavam um pôster. Que genial! É uma metalinguagem fantástica. O livro do clã de artistas é, ele mesmo, um objeto de arte. Isso mostra que a fonte não está buscando só regra, mas livros que personificam o conceito que vendem. Bem colocado. Essas menções já dão o tom, né? A lista valoriza a narrativa, a atmosfera. Agora vamos para a contagem regressiva. 5º lugar, e esse me pegou de surpresa. Awakening, Diablo México. Confesso que um livro de invasão de masmorra, um dungeon crawl em vampiro, para mim soa quase como um sacrilégio. Como um livro com uma proposta tão direta entrou na lista. É uma ótima pergunta. E a resposta, eu acho, está no contexto da época. Diableria, para quem não sabe, é o ato de um vampiro beber a alma de outro. É o maior pecado da sociedade vampírica. E esse livro transforma isso no objetivo de uma aventura de ação. Ele é bem do começo, né? Sim, início dos anos 90. O RPG ainda era muito influenciado por Dungeons and Dragons, então a fonte o descreve como um fóssil fascinante. Mostra vampiro ainda descobrindo sua identidade, sabe?
se afastando da ação pura pro horror pessoal que viria a ser a marca do jogo. Então é o retrato de uma fase de transição. Exatamente. O livro é elogiado por ser honesto. Ele te entrega uma aventura direta, brutal, com armadilha, combate. Uma faceta mais pulp do cenário. Faz sentido. Um reconhecimento de que o jogo também podia ser sobre isso, não só sobre intriga. E falando em sair da ação e ir para temas complexos, o quarto lugar faz exatamente isso. O livro é Goose, Fatal Addiction. Ah, esse é pesado. Aqui o horror não é invadir um covil, mas não conseguir sair de uma relação de E dependência. aí a gente já viu um padrão, né? O horror aqui é a exploração do vício, da codependência, do abuso de poder. O foco sai do monstro sobrenatural e vai para o monstro dentro das relações humanas. O livro fala dos carniçais, né? Humanos que servem vampiros em troca de sangue, que dá poder, retarda o envelhecimento, mas cria uma dependência absurda. Sim. E o ponto que a fonte levanta é a maturidade com que o tema é tratado. O texto é descrito como perturbador, dolorosamente realista. Ele analisa a dinâmica de abuso por dois lados: o desespero dos carniçais e, do outro, a crueldade e a indiferença dos mestres vampiros. Nossa, Ele não trata os carniçais como simples servos, mas como protagonistas de tragédias. a lista valoriza o terror que faz a gente se olhar no espelho, né? Menos sobre o monstro com presas e mais sobre o monstro que explora a fraqueza alheia. E isso nos leva ao pódio. Terceiro lugar, The Kindred's Most Wanted. Ah, a famosa lista vermelha. Exatamente. O livro que introduziu os anátemas, os vampiros mais caçados do mundo. Os vilões entre os vilões. E aqui a gente vê outro viés claro de quem montou a lista. Para ele, um bom vilão não é só um monte de estatística. É um personagem com uma biografia que sustenta uma crônica inteira. Densidade narrativa acima de desafio mecânico. É isso mesmo. A fonte diz que as histórias desses personagens são longas, complexas. São inspirações para antagonistas que são o centro da história. Ele até menciona que foi aqui que apareceu pela primeira vez a Kementiri, que virou uma das vilãs favoritas dele. O que esse livro faz de forma brilhante é dar para os vilões a mesma profundidade que normalmente é dos protagonistas. Explora as motivações, as tragédias, toca em temas pesados como o infernalismo, pactos com coisas sombrias. São ameaças com história com peso. O que nos leva ao segundo lugar. Um livro que a fonte descreve com uma admiração assim palpável. Clan Book, Timis Che. A descrição é direta. Um livro escrito com o tom de um filme de terror. E não é exagero. Se o livro dos carniçais era horror psicológico, o livro do Clã Timiché é um mergulho no horror corporal, no grotesco. Tudo nele é feito para causar desconforto. A fonte diz que a arte, os contos, a descrição dos poderes, tudo constrói a imagem de um vampiro que é monstruoso, abjeto, com uma mentalidade alienígena que abandonou qualquer coisa de humano. Exato. O clã Timiché tem a disciplina de vicissitude, o poder de moldar carne e osso como argila. E este livro não é só sobre as regras disso, é um manifesto sobre como interpretar uma criatura que vê o próprio corpo e o dos outros como um projeto de arte descartável. Um guia de como pensar como um monstro. Isso, um monstro que se remodelou ativamente para se afastar da forma humana. E o impacto disso foi real na época. A fonte conta uma história sobre a capa. Sim, essa anedota é ótima. Ele conta que o impacto foi tão grande que, na época, a capa do livro era considerada tão chocante que algumas livrarias vendiam com uma sobrecapa de papelão para esconder dos clientes. Mentira? Imagina só, um livro de RPG que precisava vir com um aviso de conteúdo explícito na prateleira. Isso por si só já é um selo de qualidade no gênero do terror. Uma capa que precisava ser censurada. Isso é marketing involuntário de primeira. E com essa imagem, chegamos ao topo. O primeiríssimo lugar. O livro que, nas palavras da fonte, mais lhe deu ideias para criar as histórias mais bizarras. O escolhido foi Montreal by Night. Um clássico absoluto. O que me chocou de início foi saber que a editora lançou por um selo alternativo, a Black Dog.
O que justificava isso para um livro de cidade? Então, essa é a chave. O selo Black Dog era para material adulto demais, muito pesado. E Montreal by Night ganhou esse selo porque, primeiro, a cidade é dominada pelo Sabá, a facção antagonista que abraça o monstro. Já muda o tom todo? Completamente. A perspectiva não é a dos vampiros tentando se agarrar à humanidade, mas a dos que a abandonaram. E a fonte diz que os personagens do livro são os mais perturbados que já leu, que uma crônica inteira poderia ser só investigar o passado sombrio de um deles. E aqui a análise se aprofunda no porquê desse horror funcionar. Não é sobre demônios antigos. O horror de Montreal by Night vem da coragem de espelhar os aspectos mais terríveis da nossa própria sociedade. É um horror visceralmente humano. A fonte é bem explícita sobre isso, né? Menciona temas muito, muito sensíveis. Sim, e de forma direta. O livro aborda sem filtro, violência doméstica, abuso sexual, transtornos mentais, fanatismo e as cicatrizes que esses traumas deixam. E o ponto crucial é que não é choque pelo choque. O material é descrito como muito bem escrito, mas que exige maturidade de quem lê, e principalmente de quem vai usar isso em jogo. Então o poder do livro não está no sobrenatural, mas no real. Exatamente, o poder de Montreal by Night é mostrar que os monstros mais assustadores são um reflexo distorcido da crueldade que já existe no mundo. O horror não vem de fora, ele brota das feridas da condição humana. É por isso que, para nossa fonte, ele é o número 1, por ser o mais corajoso. Então, resumindo a nossa jornada, fica claro que passamos por diferentes facetas do terror, né? Começamos com a aventura quase pulp de Diableria, México. Passamos pelo terror psicológico do vício em goals, Fatal Addiction, focado nas dinâmicas de poder. Uhum. Mergulhamos no horror corporal, na monstruosidade alienígena de Clan Book, Tizimis, que questiona a forma humana. E fechamos com o horror social brutalmente realista e controverso de Montreal by Night, que usa o vampiro para falar das trevas que já moram na nossa sociedade. Essa variedade mostra a versatilidade incrível do universo de vampiro. Não é um jogo de um tipo só de terror. E narrativas, esses livros são estudos de caso. Cada um oferece ferramentas diferentes para contar uma história de horror. Seja sobre poder, vício, identidade ou a escuridão social. Tem uma aula de roteiro em cada um. Com certeza. E isso nos deixa com o pensamento final, sabe? Inspirado por Montreal by Night. Quando a ficção de horror se inspira tão diretamente nos horrores do mundo real, ela se torna uma ferramenta mais poderosa de crítica social ou ela corre o risco de só mercantilizar o sofrimento real para entreter? Onde que fica essa linha tênue entre a arte que comenta e a arte que explora?